Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Rúbia e você está ouvindo o podcast mais empoderado em tech e em produtos digitais. Começar na área de produto pode ser muito empolgante, mas também bastante desafiador. Afinal, além de aprender sobre produto, você precisa entender o negócio, construir relacionamentos e descobrir como gerar impacto na prática. Por isso, no episódio de hoje, eu e a Suelen vamos dividir com vocês 10 dicas que gostaríamos de ter recebido no nosso primeiro ano de produto como Product Managers. É isso mesmo, Rubs. E vamos começar falando um pouco sobre contexto, assim, a gente separou o episódio em mais ou menos 5 blocos, aí em cada bloco eu vou compartilhando qual é a minha dica, qual é o meu aprendizado, e a Rubia vai compartilhando dela. E para esse primeiro bloco, a ideia é a gente falar sobre a importância do contexto, né? Quando a gente está chegando em um novo time, e aqui partindo muito do lugar em que a gente está assumindo que se você está tendo o seu primeiro ano como Product Manager, então você provavelmente está numa cadeira ali mais júnior, você ainda não atuou necessariamente como Product Manager. Então a gente sabe que tem aquela ansiedade para querer entregar, para poder fazer algo, entregar valor logo de início, mas é importante dar um passo para trás e, claro, sempre começar entendendo ali o contexto em que você está. Então, muita gente entra ali na área de produto achando que precisa provar valor na primeira semana, mas a gente sabe que na prática um dos maiores erros do primeiro ano é tentar resolver problemas antes de entender por que eles existem. E aí, a minha dica aqui, pensando nessa parte do contexto, é assim que você entrar, ter muito bem alinhado um plano ali dos seus primeiros 30, 60 e 90 dias. Geralmente, pelo menos as empresas que eu passei, tinha ou pelo menos o plano de 30 dias ali alinhado com a sua pessoa gestora, alinhado ali com o contexto do time. Isso ajuda muito você tirar o pé do acelerador, né? Então você já tem um plano, você já tem um combinado. Então nesses meus primeiros dias, de 30 dias, eu vou focar em entender o contexto do time, o contexto do produto, o contexto da empresa. Nos 60 dias, ali eu posso começar a entender um pouco mais o que está para além do meu contexto específico do meu time. Nos 90 dias, eu posso combinar alguma entrega um pouco mais simples, algo que eu já comece a demonstrar um pouco de autonomia, um pouco da minha autoridade. Mas nesse primeiro momento, assim, eu acho que a principal dica para mim, para conseguir tirar o pé do acelerador, é tirar um pouco dessa ansiedade de querer entregar algo logo de início, é ter um plano bem combinado ali de onboarding com a pessoa gestora. O que funcionou para você, Rubens, nos seus primeiros dias com relação a conseguir pegar o contexto mais rápido e entender ali o ambiente que você estava? É normal quando você entra na primeira cadeia de produto, como você disse, você ser mais júnior e ter um par ali com maior senioridade para poder te ensinando como é que seria. Então, uma das coisas que eu pedi logo de cara foi, na verdade, 2 coisas. Se havia alguma documentação que eu pudesse ler e entender mais sobre o produto, então tudo que tinha de documentação, entrar no Gira, ler as histórias que já estavam rodando ali, funcionamento, então eu lia tudo. E outro ponto era todas as reuniões que eu podia entrar, eu pedia para entrar, para entender como é que o PO se comportava naquele cenário, como é que ele se relacionava com o time, como é que ele falava com o cliente. Então, eu já fui pegando esses macetes aí. E outro ponto é você não ter vergonha de perguntar, porque é como o Suelen muito falou, a gente quer já cobrar, a gente se cobrar muito, dizer que sabe muito do que realmente sabe, e tem muitos contextos, até palavras, assim, que as pessoas ficam falando nas reuniões que você não entende muito o significado delas. Então, não ter vergonha de perguntar para o seu PO ali, eu não entendi aquele ponto, você poderia me explicar? Teria algum horário para você me tirar essa dúvida aqui? E mostrar também proatividade, sabe? Assim, eu não sei, mas eu não vou ficar nesse espaço de não saber. Eu não sei, mas eu quero aprender. Então, que você começar a perceber, assim, nuances. Esse aqui eu posso já puxar para mim, vou perguntar para o PO se tudo bem eu pegar essa atividade, faça. Porque vai mostrar proatividade, vai mostrar que você tem interesse, mostrar que apesar de você estar meio verde ali, né, naquele cargo, você tem vontade de aprender. Outro ponto também que eu acho interessante é você começar a mapear, tem desenvolvedores que eles são mais maleáveis, assim, mais fáceis de conversar. Então é interessante você pegar essas pessoas que você já mapeou, que são mais dispostas a ensinar, tirar dúvidas da parte técnica. Eu estava escrevendo essa história aqui, mas eu não entendi isso, porque tem que ser dessa forma. Então é interessante você questionar ali também. E se seu produto tiver algum produto de UX, você analisa bem a jornada do usuário, o Figma ali, se for alguém de UX também que tem mais habilidade assim, para explicar, você questiona. Então é sempre aquele jeitinho, eu não sei, eu não entendi isso, você poderia me explicar? Você teria um horário?
ou se a pessoa não tiver horário ali mesmo na conversa do Teams, você tirar suas dúvidas, porque até que depois, quando você for começar a escrever as histórias, né, pegar um time, você já tem um pouco mais de contexto do que quando você entrou. Funcionou muito para mim. E como dica, não, como eu falei, não querer atropelar, achar que você tem que mostrar que sabe tudo, porque na verdade você não sabe. E talvez essa arrogância de dizer assim que eu sei possa te atropelar processos e você possa até errar pior do que admitir, assim, ó, eu não sei realmente isso aqui, você pode me ensinar para que você possa fazer direitinho. Calçar as sandálias da humildade, né, Rubens? E entender, cara, eu realmente não sei nada. E eu acho que uma coisa que ajuda, você trouxe bastante esse ponto de pessoas, né? Pedir para estar em reunião, ter uma pessoa que é um pouco mais sênior ali te guiando. Acho que isso conecta bastante com o próximo bloco, assim, de dicas. Mas uma coisa que é super importante, principalmente nesses 30, 60 dias, são as reuniões mesmo. E você conseguir anotar o máximo ali que você puder para você ir absorvendo, pegando esse contexto aos poucos. A gente tem várias ferramentas de AI que facilitam muito esse processo hoje. E nessa parte de documentação que você falou, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que é um digesting de alguns documentos. Então, como quando você chega, você pega muita documentação pronta, você não precisa fazer aquele esforço, né, aquele raciocínio para você entender a oportunidade, de onde veio essa dor, como que chegou nas soluções. Você lê lá todas as opções que tinham, lê a priorização, tá tudo feito. Então você fazer esse digesting ajuda muito, porque aí eu vou ponto por ponto, tentando entender cada frase, tentando entender cada decisão, e desse documento surgem outros documentos e outros documentos. Então acho que realmente é uma excelente forma de tirar o pé do acelerador, calçar as sandálias da humildade e pegar mais contexto. Muito boa dica, Rubens. E você me lembrou de outro ponto que eu gosto de fazer até hoje, quase 2 anos aí de jornada, não tanto tempo assim, como os maias, os incas, os astecas faziam, abrir o escalindral e rascunhar mesmo, sabe? Se for uma jornada, eu entender como é a jornada, se for um produto técnico, eu pegar um fluxograma e cada caixinha ali escrevendo, se eu tenho mais intimidade com o desenvolvedor, chama assim, você tem um horário para conversar comigo? Chama ele e vai rascunhando para você entender o que significa todo aquele processo. Claro que eu não vou entender a fundo tecnicamente, mas eu vou entender o fluxo até para conversar melhor com as pessoas envolvidas. Então, às vezes, a gente precisa rascunhar mesmo, botar a mão na massa para poder entender todo o processo e poder seguir adiante. Perfeito. E aí, já até puxando aqui o gancho de pessoas que você mencionou para esse segundo bloco, assim, quando a gente está entrando em um time novo, quando a gente está começando ali o nosso primeiro ano de produto, acho que a nossa principal alavanca são as pessoas ali que estão ao nosso redor. E trabalhar em produto, a gente sabe que essa é uma função de muita influência, muito relacionamento. Então, muitas pessoas acabam entrando em produto acreditando que o principal desafio vai ser escrever requisito, escrever PRD, priorizar backlog, mas, na verdade, frequentemente o trabalho mais difícil é conseguir alinhar todas as pessoas, sejam elas as pessoas do time, sejam elas stakeholders. E, Rubens, nesse sentido, assim, para você, tem alguma dica que facilitou esse teu primeiro ano em produto relacionada a essa gestão de pessoas, de stakeholders, assim, do time? Você tocou num ponto interessante. Eu lembro que quando eu entrei, logo os primeiros 2 meses, eu fiquei ali como fosse uma sombra do PO, que era mais pleno, para entender como ele tocava o squad, e 2 meses depois já me deram um squad para eu atuar. Então já tinha que fazer todas as reuniões de refinamento, de plane, enfim, e escrever as histórias junto com o desenvolvedor. E um ponto que me chamou muita atenção foi que eu havia escrito as histórias durante o refinamento, todo mundo disse que tinha entendido, e quando chegou no momento de desenvolvimento, começou a cada um fazer de um jeito. Foi desesperador. Assim, eu fiquei muito desesperada, chegou a hora, eu falei assim, a gente para tudo isso aqui, vamos entrar todo mundo numa sala e ver se todo mundo entendeu do mesmo jeito. E aí a gente meio que fez um outro refinamento. E esse episódio me deixou muito, de certa forma, neurótica, em escrever histórias impecáveis, cada vez melhores, para que não tivesse esse tipo de erro. Então, por muito tempo, eu fiquei nessa agonia. Não, a história tem que estar impecável para o desenvolvedor não ter nenhum tipo de dúvida. E depois eu fui perceber que, na verdade, além que a história realmente tem que estar bem feita, mas não nesse nível de neurose, é você realmente fazer um refinamento, você questionar o tempo todo as pessoas se elas entenderam
o que precisa ser feito ali, de estimular as pessoas para que elas falem, porque às vezes você pergunta a primeira vez, todo mundo fala, tá ótimo, tá perfeito, tá tudo bem, mas você questiona de uma forma diferente e aí as dúvidas começam a aparecer e aí você percebe que as pessoas não entenderam tanto assim. Então, vamos escrever de outro jeito, vamos entender de outro jeito. Então, questionar mais de uma vez eu acho interessante, porque principalmente o desenvolvedor, a primeira vez que você perguntar para ele vai dizer que tá tudo certo, tá tudo bem. E quando ele for desenvolver, ele vai desenvolver de um jeito que nem sempre é o correto. Então, imagina o trabalho, retrabalho, né, para poder fazer tudo de novo, ou a parte do desenvolvimento que ele fez. Então, acho que é mudar as formas de questionar ali, botar o time sempre para entender que é um time, que não tem uma hierarquia ali, porque às vezes algumas pessoas acham que a pessoa de produto é o líder, ele que manda, os desenvolvedores já brincaram comigo, não, a gente vai fazer como você mandou, você que manda. Eu falei, não é bem assim. Nós somos um time, vamos entender que todo mundo está alinhado, é isso mesmo, e se for desse jeito, como é que eles vão fazer? E aí quando as pessoas começam a mudar a mentalidade, que não existe uma hierarquia ali, que é todo mundo um time, que é uma engrenagem, que todo mundo precisa entender como funcionam as coisas para a gente chegar no resultado adequado, eu acho que a comunicação melhora, o refinamento fica mais produtivo, não fica só uma pessoa questionando ali, vira uma conversa produtiva, e você consegue um resultado mais poderoso, sabe, em relação às pessoas. E também se cercar de alguém que tem uma sonoridade maior que você, ali, um par, mesmo que não seja do mesmo time, para você conversar, trocar ideias, porque provavelmente aquela pessoa já passou pelos mesmos perrengues que você está passando agora, então ela já vai ter uma visão mais apurada sobre aquilo. Eu estou passando por essa situação, o que é que você faria? Eu preciso de uma orientação. Então, meu mentor, ele não precisa ser necessariamente alguém do seu time, mas pode ser alguém que você confia, ou que você já trabalhou, ou que é da mesma empresa em outro projeto, ou fora do projeto, trocar essas figurinhas, porque acho que não tem nenhum problema totalmente inédito. Eu acho que todo mundo já passou pelas mesmas coisas, pelos mesmos percalços. Então, ter essa comunicação aí com alguém que você confia e tirar, não precisa você passar, né? Tipo, tira logo a sua dúvida, é interessante também. Eu acho que relacionamento com pessoas nem chega a ser soft skill, né? É hard skill total. Olha, dependendo da pessoa, com certeza é hard skill, devo dizer. Mas até trazendo esse ponto que você falou no finalzinho, a importância da mentoria, né? Às vezes a gente até não consegue encontrar ali na mesma empresa pessoas mentoras, mas eu acho que hoje no mercado de produto, tecnologia, sempre tem muitas pessoas dispostas a dar mentoria. Aqui no Mulheres de Produto a gente também tem um programa de mentoria, vai abrir, se não me engano, inscrições agora no segundo semestre, então é super valioso. E ter uma pessoa mentora para te ensinar a fazer o que você está fazendo encurta muito o seu caminho. Eu acho que você consegue aprender reduzindo muito a parte dos erros ali. Então, essa foi uma excelente dica, sim, com certeza. Mas nessa parte de pessoas, eu acho que a minha principal dica seria investir tempo conhecendo tanto o time quanto os stakeholders, assim. Na parte do time, assim, eu acho que existem várias vantagens, né, de você conhecer o seu time. Mas para mim, uma das partes melhores é quando você se conhece e aí você vai e conhece seu time também, porque aí você consegue entender quais os seus gaps, as outras pessoas do time são melhores que você. E aí isso ajuda muito no dia a dia. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem a parte analítica tão boa. Poxa, é meu primeiro ano na parte de produto. Com certeza você vai ter várias skills que você precisa desenvolver. Então, você ter esse conhecimento já ajuda. Mas aí, voltando ao exemplo. Então, eu sou uma pessoa que não tem a parte analítica tão boa. Quem é a melhor pessoa do time que, cara, domina os dados ali? Como eu posso me unir com ela? Como eu posso somar pra gente poder conseguir juntar, às vezes, meu lado mais estratégico, que é um pouco mais forte. Ela traz os dados e a gente consegue tocar as iniciativas. Então, quando eu olho pro time, eu vejo muito valor nisso, de você conhecer o time e se conhecer para vocês unirem forças ali e conseguirem entregar as coisas juntos. E a parte dos stakeholders, eu acho que ajuda você a passar um tempo com eles nesse primeiro ano para você conseguir ler a sala mais rápido, assim, sabe? E entender quais são os stakeholders que tomam a decisão, quais são os stakeholders que a gente às vezes tem uma relação um pouco mais conflituosa, porque ali você provavelmente seu kick win ali, o seu ganho mais rápido, vai ser conseguir criar uma boa relação com esse stakeholder e mudar, assim, às vezes um pouco o histórico de uma relação que às vezes não era tão produtiva. A gente sabe, né, que stakeholders muitas vezes eles têm incentivos diferentes dos nossos e é super natural. Então, é uma forma até você de conseguir entregar valor mais rápido ali, quando a gente entra nesse âmbito de pessoas, assim. Faz sentido pra você, Rubens? Muito. Mapear as pessoas da sala. Perfeito. Tem pessoas que elas são mais difíceis, e até na comunicação por e-mail, né?
Aquela pessoa funciona melhor se você mandar um e-mail todo estruturado. A outra pessoa funciona super bem, mais rápido, você conversar ali no Teams, né? Que eu trabalho home office. Outra pessoa é mais interessante que você marque uma reunião, coloca todo mundo na sala e ali não fique nesse vai e volta o tempo todo. Ah, eu entendi isso aqui, é isso. Bota todo mundo na sala, entende? É mapear como cada um funciona para que você possa destravar mais rápido. As pessoas não funcionam igual, nem você funciona igual. Eu adorei a sua dica de mapear as pessoas no time que tem mais facilidades em determinados pontos. Eu faço isso com muita frequência. Às vezes não chamar o time todo, mas só aquela pessoa ali de cantinho. Oh, você tem um momento, vem aqui que eu quero entender isso aqui, isso faz sentido. E ela falar para você, então você já não sair do zero, assim, com uma ideia mais estruturada do que você precisa fazer. Também é bastante interessante. E eu acho que o maior desafio, realmente, esses dias eu estava até conversando com uma colega de trabalho, eu até relatei para ela, a parte de hard skills, você senta na cadeira, só depende de você. Você senta na cadeira e estuda. Você vai ver um vídeo, vai comprar um curso, vai conversar com alguém. Agora, a relação de gerir pessoas todos os dias, para mim, tem sido mais difícil. Porque além das pessoas serem diferentes, elas ainda têm humores diferentes no outro dia. Ninguém é igual todos os dias. Você pega a pessoa, é maravilhosa, pega ela no dia ruim. Aí você dá aquela respirada. Tá bom, vamos entender que essa pessoa só tá num dia ruim e dá um tempinho, aí depois você volta, conversa com ela, deixa ela dar uma respirada também, que se fosse você também você gostaria de respirar. Então esse mapeamento das pessoas, ter esse jogo de cintura, de flexibilidade, é muito importante. Eu acho que é o primordial, assim, além da comunicação. Você ter jogo de cintura, de se relacionar com tantas pessoas diferentes o tempo todo, o dia todo, em contextos completamente diferentes. Sim, eu acho que trabalhar com produto é um pouco de arte, justamente por conta disso, né? Porque a gente fala muito de hard skill, mas quando você está trabalhando como produto, como uma pessoa de produto, 1000% quase ali, não, brincadeira. Mas 90% é muito soft skill, é comunicação, é saber lidar com as pessoas. É tipo, cara, tô num dia ruim, deixa eu respirar fundo e tentar animar meu time, que às vezes também tá no... Enfim, eu acho que por isso que torna a área de produto meio uma arte, assim, de conseguir conduzir as coisas. E a IA não vai fazer isso por você, né? E a IA não vai te substituir nesse, Ela vai te ajudar na parte técnica. Ó, não entendi esse conceito, me ajuda aqui. Você coloca um prompt bacana, coloca uma documentação interessante, resuma para mim, ela vai te ajudar. Mas essa questão de soft skills, se relacionar com pessoas, ela não vai fazer por você. Então, realmente é um jogo de cintura diário e você vai aprendendo, vai criando casca. Nas primeiras vezes, quando você recebeu uma resposta mais dura, vai doer mais, porque você não está muito acostumado. E depois exato. você vai criando casca. Tudo bem, respira, né, comigo, é o processo, faz parte. Preciso entregar isso aqui, é mais importante, segue. Então, nas primeiras vezes vai ser difícil, até quando você ouvir feedbacks também, de alguma coisa que você errou porque você é mais júnior, natural, mas com o tempo você já vai mapeando, como o Su falou, você vai entendendo seus gaps ali, você vai correndo atrás, ó, esse gap aqui eu preciso melhorar, esse aqui eu preciso melhorar, quando vir o feedback você entende que é o processo e você vai correr atrás. Não fica mais fácil, mas você cria uma casca que você consegue lidar melhor com essas situações. Exato, eu acho que o primeiro ano é muito disso. Eu acho que quando a gente estiver no último bloco, eu vou falar um pouco sobre se expor, assim, e é importante justamente por isso, para você criar essa casca, assim. E tem uma outra área que eu acho que é super importante você criar uma casca, que é na hora de você entender de fato como o seu produto funciona. E a gente tem diversos produtos no mercado que funcionam de diversas maneiras. Então, a gente tem produtos mais técnicos, mais customer facing, produtos que são de plataforma, produtos que são na parte de dados ali. E quando a gente está no nosso primeiro ano, é super importante a gente conseguir mergulhar. Assim, é sempre importante a gente conseguir mergulhar e entender o que o nosso produto faz. Mas quando a gente está chegando ali no primeiro ano, eu acho que são tantas coisas que a gente tem que aprender que às vezes a gente não se coloca no lugar do usuário para utilizar ali o nosso produto. Então, nessa parte aqui, eu queria que a gente desse um pouquinho de dicas para a pessoa que é de produto conseguir, além do repertório de negócio, além do repertório técnico de produto, também conseguir entender como o produto funciona mais rápido, como conseguir já começar a propor melhorias ali para o produto. O que funcionou para você no seu primeiro ano para você começar a dar palpites, começar a iterar ali no teu produto e entregar valor mais rápido? Eu tenho uma história interessante a respeito disso, porque como eu trabalho em consultoria,
eu sempre estou mudando constantemente de cliente. Geralmente o escopo é fechado, a gente desenvolve o que precisa ser desenvolvido e muda de cliente. Nessas mudanças, a gente sempre faz uma entrevista de um cliente para o outro. Mesmo sendo da empresa, a gente faz entrevista. E eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista para ser PO de sustentação. E depois essa PO acabou se tornando minha amiga, enfim. E ela já tinha reprovado várias pessoas para essa vaga. Daqui a questionário, para de reprovar as pessoas, você tem que aprovar alguém, não vai ter mais ninguém para você poder aprovar. E eu era bem júnior, bem mais júnior do que eu sou hoje. E eu lembro da pergunta, que eu nem lembrava, na verdade. Depois conversando, ela me falou, né, que eu tinha passado por conta disso. Ela questionou o seguinte: o cliente traz uma demanda para ser resolvida. O que é que você faz? Ela disse que a maioria das pessoas diziam assim: eu vou conversar com o cliente para entender melhor sobre isso. Eu falei: eu não respondi isso não. Ela: não. Você falou bem assim: eu vou testar. Tipo assim, e é bem meu perfil mesmo. Eu vou testar primeiro para ver o que é que tá acontecendo nesse bug, que se é um bug mesmo, mas nem é. E testar, e depois, se ele realmente existe, eu vou tentar entender com o time de desenvolvimento e depois falar com o cliente. Então, acho que é muito isso, você testar, se for possível testar, né? Nem todo produto a gente consegue testar. Se for possível, teste. E eu lembro que quando eu entrei bem nesse produto que era de sustentação, que eu achei excelente, que foi uma dica que eu levo, a pessoa falou assim: olha, mapeia todas as jornadas desse aplicativo e já diz onde é que tem problemas aqui. Então, eu fui mapeando todos os bugs, todas as melhorias, todas as coisas que eu achava que não fazia sentido, até a letra, assim, que estava diferente. Eu falei: não, essa fonte aqui está diferente nesse produto, quando eu abro esse card está diferente de outra forma. Produtos que a descrição não era completa, e outros eram, que acabava nem sendo problema do nosso aplicativo, era uma terceirizada que fazia isso. Então, sair mapeando, entendendo como funciona, o que é um PDP, o que é PP, os termos técnicos relacionados ao seu produto também é interessante você entender. E você meio que saber na cabeça já aquelas jornadas. Então, como era PO de sustentação, quando a PO do cliente chegava para mim: tem um problema porque o cliente não consegue fazer o ciclo de checkout da forma XYZ. Eu já tinha meio que na minha cabeça que quando ela falava, eu já vi o fluxo todo na minha cabeça, porque eu já tinha testado muito. Eu já tinha olhado todos os pormenores. Sabe aquela jornada que ninguém entra, o usuário provavelmente nem vai clicar para fazer daquele jeitinho? Teste, olhe tudo, entenda seu produto do começo ao fim. Uma vez eu ouvi dizer que os melhores product managers são aqueles que entendem seu produto da ponta A à ponta Z. Então, entenda. Você não vai entender tecnicamente como é que funciona, talvez, tudo do back-end, do front-end, mas entenda, pelo menos, se for possível, né? Se for um produto muito técnico, entenda a jornada que está desenvolvida ali. E se for um produto técnico, foi o que eu já falei ali. Bota o fluxograma de arquitetura, vai ter um monte de caixinha ali que você não vai entender muito, mas rabisca, entende, porque quando você precisar conversar com o desenvolvedor, com o stakeholder, você também vai entender, aquele fluxo ali daquela, por exemplo, aquela API consome isso, o resultado é X. Isso você pode entender, isso não é técnico, não é totalmente técnico, você não vai codar para entender essa jornada da API, mas entenda sempre seu produto do começo ao fim. E se for para testar, teste tudo, é só baixar, se for um aplicativo é coisa mais fácil. Baixa, mesmo que não seja a versão que está em desenvolvimento, mas a versão que está nas lojas aí para o usuário, testa todas as jornadas, como eu falei, aquela jornada que provavelmente 1% dos usuários faz, mas testa para você entender do começo ao fim, até para depois propor melhorias. Você vai ver jornadas que não fazem sentido nenhum, enfim, você começar a ter familiaridade com o seu produto até para propor melhorias que façam realmente sentido, né? Não é só falar por falar, vai fazer sentido naquilo que você mapeou. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MD Permutas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Isso, o que é que você faz quando você encontra um produto novo, quando você precisa entender ali como é que funcionam as coisas? Cara, essa dica de testar, eu acho ela realmente muito valiosa. Isso que você falou de, cara, a pessoa de produto tem que saber como o fluxo funciona de A a Z
também concordo, assim, é muito importante. Para mim, tem duas coisas que agregam bastante nesse momento em que a gente tá querendo entender mais o nosso produto, tá querendo já conseguir contribuir com ideias, com melhorias para o produto, que é o primeiro benchmark. Eu sou muito fã, assim, eu realmente acho que ajuda bastante. Sou muito fã, comecei a ser mais, acho que no finalzinho do ano passado, assim, de começar a enxergar o benchmark como uma ferramenta mesmo no dia a dia da pessoa de produto. E a segunda é você estar muito próximo ali dos feedbacks dos usuários, tá sempre lendo ali os comentários. Às vezes, se sua empresa é um pouco mais pública, assim, o que os teus clientes estão falando na internet, nas redes sociais sobre o seu produto. Mas entrando um pouquinho mais no detalhe sobre a primeira, que é a de benchmark, eu acho que o valor está em principalmente você conseguir olhar para os lados e aí você vai começar a comparar o teu produto com os outros produtos. Nesse momento da comparação, você aprende muito sobre o seu produto, porque além de aprender o que ele faz, você consegue aprender o que ele não faz, o que ele não faz tão bem e o que ele faz melhor. E eu acho que é aí que entra o valor de você começar a conseguir contribuir também para o seu time, assim, com ideias, com sugestões. Então, acho que o benchmark é muito rico para isso também. E você acaba naturalmente sempre tendo uma opinião para colocar na mesa, assim, e uma referência. Então, vamos implementar um botão verde. Poxa, mas no mercado todo mundo clica nesse botão e esse botão é amarelo. Será que se a gente mudar para verde, o cliente vai entender o que tem que ser feito? Será que isso aqui está sendo uma inovação realmente ou está sendo só uma ideia burra? Então, acho que ajuda um pouquinho nesse sentido. E a segunda, de estar muito próximo dos feedbacks do cliente, eu estava trabalhando no time em que eu cuidava do chat de suporte. Então, eu fico meio enviesada com isso, mas ajuda muito, porque você consegue, de fato, entender qual é a dor do teu cliente quando você lê ali, por exemplo, uma conversa que ele está tendo com o suporte reclamando do seu produto. Às vezes chega para você só, os clientes não estão muito felizes com o fluxo de cancelamento. Quando você vai ler a conversa ali que seu cliente está tendo com o setor de atendimento, você vê que tem mais camadas, sabe? Que não é só a questão de cancelar por cancelar. É porque às vezes demora demais, é porque às vezes ele tá com pressa, ou porque ele nem entendeu o que o teu produto faz e por isso que ele tá achando que ele quer cancelar. Então, eu acho que essas são duas ferramentas, claro que para além do teste, de você entender como o teu fluxo funciona, que ajudam bastante você a entregar valor assim rápido quando você está iniciando na área de produto e às vezes você não tem aquela casca que a Rubens falou, então aquela bagagem tão grande assim de outras experiências. Você me lembrou, essa questão de benchmark me lembrou um episódio interessante, né? O produto que eu estou hoje é de migração de APIs. São várias APIs. São mais de 40 APIs, né? E do meu produto são 3. Mas eu estava muito curiosa para saber se as APIs que a gente estava migrando, ela tinha um número de reclamações muito alto em relação ao aplicativo. Então, o que eu fiz? Essas ferramentas de IA da vida, Cloud Code, peguei, mapeei, pedi para ele mapear todas as reclamações de Apple Store, Google Store. Reclame Aqui não consegue muito, você tem que ter uma senha de administrador, então ele consegue pegar até 5 páginas, alguma coisa assim. E aí eu queria ver dessas reclamações, eu pedi para ele filtrar se tinha alguma coisa relacionada às APIs que é do meu produto. E eu vi que não tinha. Mas aí eu descobri que, na verdade, a principal reclamação era no login. E depois, conversando com outras pessoas, eu vi que já existia uma implementação de outro squad para melhorar esses produtos, realmente essa questão do login. Então, essa questão de benchmark, até não só em relação aos concorrentes, né, como Su citou aí, para você saber o que o seu concorrente faz e você não faz, mas às vezes se você conseguir fazer em relação ao seu produto também, já entender as dores dele que são faladas pelo cliente, e agora com milhões de ferramentas de IA, também é interessante. E você consegue fazer isso muito mais rápido do que, tipo, 2 anos atrás, você tinha que parar e ficar lendo. Não, você pede para ele pegar ali, esse link aqui, copila para mim, você já tem uma resposta mais redondinha, mais assertiva ali, até para conversar com seus stakeholders. Os números de reclamações, de tantas reclamações, X% foi em relação a isso, a gente precisa atuar de alguma forma. Então é interessante essa questão aí da pesquisa, tá, Su? Adorei sua dica. Perfeito. E até adicionando nisso que você trouxe sobre ferramentas que podem potencializar esse momento, cara, tem muita skill, tem muita gente, tem muito comando, tem muito tudo disponível de graça para você copiar, colar lá no teu setup, que ajuda a fazer benchmark. Então, eu estava usando um recentemente no curso que era para ajudar ali a fazer benchmark, mapear uma feature específica que outros concorrentes tinham e ajudou muito.
Uma outra parte aqui importante desse primeiro ano, e importante também na carreira de produto de quem está começando, é a parte da execução, né? Então, quando a gente é muito júnior, às vezes a gente não entra tanto na estratégia, mas o nosso principal poder ali, a área em que a gente tem mais autonomia e que, com certeza, no primeiro ano de produto você tem que mostrar que você domina, é a parte da execução. E isso vai te ajudando a construir repertório e autoridade. E aí, Rubens, para você, assim, o que funcionou no seu primeiro ano com relação a tocar bem a execução do time, ajudar o time a se desbloquear ali em algumas demandas, para conseguir priorizar as coisas? Eu acho que eu já comentei até em outro episódio que ainda bem, quando eu fiz a migração para produto, a IA não estava bombando tanto assim para escrever histórias. Parece uma coisa simples, né? Escrever uma história, bem operacional, mas você aprende muito. Porque você para pensar o que é que essa história precisa fazer, qual é o desenvolvimento que ela precisa atuar, quais são os critérios de aceite que são indispensáveis de ter nessa história. Eu acho que quando você coloca, acelera, claro, na IA, você colocar o contexto, ela já trazendo a estrutura que você precisa, mas para quem está começando, eu acho que perde muito de conhecimento. Já cria uma base interessante que se perde. Então, hoje, quando eu vejo outras pessoas escrevendo história, pegando o olho já é diferente, o olhar já é diferente. Isso aqui já tem muita coisa de contexto aqui de IA que não é para sua história. A sua história tem que traduzir o que vai fazer o seu desenvolvimento. Não coloca muita coisa, porque a IA ela gosta de florear, né? Aumentar ali o contexto que às vezes não precisa. Então, quando você já fez isso manualmente, você já cria um olhar mais apurado, mais diferenciado. E o outro seria realmente, como a gente já falou aqui, conversar com o time, né, para entender, para desbloquear. Você já começa a criar uma casca, entender o que é que seu time ele precisa ali para poder se desenvolver. Então, como eu falei, de entrar em muitas reuniões, ver um PO que você admira, como é que ele se comporta. Tem um processo que é interessante na sua empresa, mas sua squad não vai fazer. Conversa com essas lideranças. Eu poderia participar só como ouvinte, para entender como é que é esse processo, porque pode ser que em algum momento aconteça para mim, no meu desenvolvimento, entre. Então, tudo que você puder sugar ali entre as pessoas, não só no primeiro ano, mas sempre. Mas no primeiro ano, acho que a curva de aprendizado ela é mais como posso dizer, mais elevada ali, porque tudo é muito novidade para você. Absorva tudo que você puder. Alguém falou um termo na reunião, não entendi, anota. Vai precisar depois. Para que na próxima reunião, quando falarem isso, você já entenda. Então ela está querendo falar isso, isso, isso. Beleza, entendi agora. Então, tudo que você puder captar, faça. E você, Su, seu primeiro ano, como é que foi as dicas aí para poder sair do zero e poder caminhar um pouquinho mais em produto? Eu acho que ter pessoas mais sêniores perto de mim que tocavam essa parte da estratégia, né? E eu também conseguia ver como exemplo como é fazer uma boa estratégia, foi muito importante. Mas eu acho que o mais importante foi elas terem me falado com muita frequência que eu tinha que fazer bem a execução. Então, às vezes, eu realmente ficava meio desesperada de tipo, nossa, mas eu não sei dar esse insight super elaborado e estratégico que conecta com a visão da empresa daqui a 15 anos, sabe? E eu sempre ficava muito ansiosa com relação a isso, e essas pessoas sempre falavam, Su, você tem que fazer bem a parte da execução, como pessoa júnior, é esse teu papel. Então, saber disso me ajudou bastante, mas a minha principal dica aqui nessa parte é você garantir o mais rápido possível, respeitando o teu tempo de onboarding, respeitando o tempo de conhecer o time, de conseguir absorver contexto, de entender o seu produto, você conseguir ter autonomia em um projeto de ponta a ponta. Eu acho que nada caleja mais do que isso. Você ser o responsável por uma entrega te caleja demais, assim, você aprende muito, muito mesmo. É claro, ali com supervisão, com mentoria sempre, eu acho que é super importante ter uma pessoa mentora, alguém que vai te guiar, alguém que vai, quando você é inseguro, te orientar se realmente é o melhor passo, se essa é a melhor priorização que você poderia fazer, sempre te trazendo provocações, nunca dando ali as respostas certas, mas eu acho que isso me ajudou, assim, sabe? Quando eu tive algo que era meu, que eu era responsável pelo aquele QR, que eu era responsável por fazer aquilo dar certo, eu acho que foi o momento que eu fui mais evoluindo, assim, sabe? Nesse primeiro ano. Então, a minha dica é isso, garanta que você tenha um projeto que você está tocando de ponta a ponta, que a responsabilidade é 100% sua, que os seus objetivos de carreira, que é um pouco o que a gente vai falar no próximo bloco também, estão conectados com o sucesso dessa atividade que você está fazendo, porque isso vai te dar um ownership, isso vai te dar uma vontade de fazer o negócio acontecer,
e você vai aprender muito. Errando, claro, e sem problemas errar, mas você vai conseguir evoluir mais rápido. E você me lembrou aqui, Su, que lá no começo eu falei, né, que com 2 meses eu fui meio que treinada, sendo que esse Pio tirou férias durante esses 2 meses, então não foram 2 meses realmente. E aí me colocaram no squad que tinha assim, umas 10 pessoas. E realmente era um pedaço pequenininho do produto, mas gente, eu dei a minha alma. Tem que sair no prazo. Eu lembro até hoje a data, que era 29 de novembro, tinha que ser a entrega desse produto. E foi entregue dia 29 de novembro. Então, qualquer Temos momento, traumas. Temos traumas aqui. qualquer desvio desse produto, fala todo mundo na sala, pra você entender. E eu lembro que acho que muitas pessoas já devem ter passado por isso, que quando era esse primeiro produto que eu via o Teams, assim, alguém falando comigo, meu Deus, se é alguma coisa que eles não conseguiram resolver, eles vão perguntar pra mim como é que eu vou resolver isso. Tipo, eu não sei. Aí eu ficava com o coração já apertado. Se essa pessoa vai me perguntar, X, eita, eu não sei. E agora? E elas querem, tipo, a sua decisão, né? Muitas vezes aconteceu isso, 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 isso. O que é que eu faço? Você, meu Deus, e agora? Aí você para, dá uma respirada, tenta entender melhor o produto ali, se tem dúvida, conversa com alguém, dá seus pulos e tenta resolver. Mas realmente, quando você pode fazer do seu jeitinho, né, por assim dizer, do começo ao fim, você realmente aprende muito. E aí no próximo projeto você já não vai cometer os mesmos erros do anterior e aí vai. E aí vai seguindo e realmente você cria uma casca. Exato. A gente pode ver que deixou marcas esse projeto na vida da Ruby. Lembra a data, horário exato em que aconteceu. Mas ainda nesse ponto, assim, de criar a casca, vou até trazer o último tópico que eu tenho aqui, porque eu acho que ele conecta bastante, que é como que a gente pensa a carreira no nosso primeiro ano de produto, né? O ponto que eu trouxe aqui é de garantir que a gente sempre vai estar construindo a PM que a gente quer ser. Acho que a gente sempre foca muito no produto que a gente quer construir, estratégias para o produto alavancar, mas também tem que ter estratégias ali para nossa carreira evoluir desde o primeiro momento ali, desde o primeiro ano. E aí, Rubens, as dicas que eu pensei da gente elaborar aqui era o que você fez relacionado ao seu desenvolvimento profissional, relacionado ao seu crescimento ali de carreira nesse primeiro ano, que você acha que te ajudou a amadurecer ali como a pessoa de produto dentro do seu time. Eu mapeava muito os meus gaps, como você falou. Eu percebia, eu tenho que aprender X, aí eu anotava. Então eu vou ter que correr atrás de aprender X. Aí eu aprendia X, aí eu percebia que eu tinha que aprender Y. Então eu ia atrás para aprender Y. Aí depois que eu terminava todo esse desenvolvimento de um determinado produto, eu já ficava pensando, poxa, eu já tenho, não sei tudo, né? Mas já tenho uma bagagem desse tipo de produto. Agora eu quero ir para outro. Agora eu quero pegar um pouco de experiência em outro contexto de produto. E aí eu ia. E depois, conversando num desses one-on-ones, era um chefe que eu tinha muita proximidade, disse, eu quero ser pleno em tanto tempo. Então foi um one-on-one bem sincero. E ele falou assim, você acha que você consegue ser pleno hoje? Aí eu falei, não. Ele, então eu vou te mapear o que você precisa melhorar. Então, ele também falou para mim, né, quais eram os pontos interessantes que eu precisava melhorar. E aí eu anotei também, tudo anotado, totalmente anotado, e fui atrás disso também. Então, você ter feedback de outras pessoas que você confia, né, para mostrar, você precisa melhorar nessa skill, enfim. E você também tem esse autoconhecimento de, não tá legal como eu tô conduzindo isso, vou dar uma estudada. E é degrau a degrau. Não ter pressa, eu acho que é muito difícil no primeiro ano, não ter pressa. Eu queria ser pleno em um ano, tipo assim, minha meta na cabeça. E aí as pessoas com maior senioridade falaram, calma, você vai sentir falta de ser júnior, de não ter tanta responsabilidade, você vai, nossa, que saudade quando era júnior. Mas eu falei assim, não, eu quero ser pleno, porque eu quero seguir o novo degrau, o novo desafio, a gente vai crescendo, mas entender muito bem onde você precisa melhorar e qual tipo de produto também você gostaria de atuar. Se você consegue fazer essa mudança dentro da sua empresa, é interessante, porque aí você vai ter vários contextos de produto ali que vão te dar uma casca como um Product Manager que tem uma visão mais ampla, né? Não fica só num produto só e fica enviesado sempre naquele mesmo tipo de estrutura, de processo, enfim. Então, se você puder mapear e conseguir andar pela empresa de alguma forma, faça, porque essa rotatividade faz você aprender muito. E você, como foi esse primeiro ano? Também rotatividade total, várias curiosidades aí. Sim, acho que passei por alguns produtos assim no primeiro ano, fui mudando as coisas, mas algo relacionado a isso de criar sua casca que você falou,
que a minha manager falava bastante pra mim era: Su, você vai encontrar o seu estilo, assim, de produto. E eu ficava muito ansiosa pra encontrar meu estilo de produto. Porque eu trabalhava com vários PMs mais sêniores, assim, sempre duas, eu acho, cadeiras, assim, acima, geralmente. E eu ficava, nossa, e ficava muito certinho, assim, na minha cabeça, sabe? O jeito daquela pessoa fazer produto. E eu ficava muito ansiosa pra ter o meu estilo de fazer produto, assim. Então, eu acho que essa ansiedade é normal. Mas, também conectado com o ponto que você trouxe de feedback, a minha dica aqui é: para você construir sua personalidade e para você receber feedback, você tem que se expor. E se expor já dá um pouco de ansiedade, né? Dá um pouco de medo, principalmente quando você tá no teu primeiro ano, quando você não tem muita bagagem. Então, eu acho que eu demorei um pouquinho, assim, para eu ter mais liberdade, tanto de expor a minha personalidade profissional, assim, mas também de me expor em situações que iam ser difíceis mesmo, que provavelmente, mesmo que eu me preparasse, eu ia errar por ser a primeira vez ali que eu tava naquela situação, mas que eu ia conseguir aprender. E o mais rápido que você conseguir se expor a essas situações, mais rápido você aprender, mais rápido você vai criar sua casca ou a sua personalidade ali de produto. E aí eu lembro de uma situação, eu vou trazer um exemplo um pouco mais bobo aqui de uma soft skill, mas que me marcou também. Eu não lembro o dia, a data, igual você, Rubens, mas me marcou. Mas o foco principal é nisso, assim. O mais rápido que você conseguir se expor, isso vai ser muito benéfico para sua carreira, assim. De novo reforçando aqui, a segunda dica é a pessoa mentora. Então, muitos dos aprendizados que eu tive, assim, eu consegui ir muito rápido da cadeira tipo de júnior para uma posição mais sênior, foi as pessoas que passaram ao meu lado e que foram me dando dicas para eu poder cortar caminho, mesmo cometendo erros e aprendendo e criando a minha casquinha. Eu tenho certeza que eu cometi muito menos erros, se é que é a forma certa de dizer, mas eu cometi menos erros por ter pessoas que estavam ali me orientando, que eu admirava profissionalmente, que eu podia ver a forma como elas estavam trabalhando e me espelhar para poder fazer algo parecido. Então, acho que seriam essas duas dicas, assim. Se expor e ter uma pessoa mentora, acho que faz muita diferença para você conseguir trilhar uma carreira de sucesso nesse primeiro ano. Eu acho que passa por aqui. Tem momentos que você tem que mostrar vulnerabilidade mesmo. Não tem pra onde correr. Chegar e falar assim, eu não entendi. Tem como você explicar isso de novo? Alguns momentos durante o meu trabalho, né, que quando é algo mais técnico, eu falo pro pessoal, gente, desculpa, eu vou fazer uma pergunta mais leiga aqui. Mas por que dessa maneira? É isso mesmo que eu entendi? Às vezes ela fala, não, realmente, é isso mesmo, tá correto. Às vezes fala, não tem nada a ver com o que você imaginou. E aí eles explicam, e aí agora eu entendi. Pronto, entendi, tá entendido. Melhor do que você levar com a barriga aquela dúvida, com medo de se expor, porque ela volta pra você, tá? O que você não entende lá na frente, ela vai voltar pra você, vai ter algum momento na reunião com o stakeholder que vão citar exatamente aquele ponto que você não entendeu. Então é melhor você, na primeira vez que você ouvir, se você conseguir pesquisar ali rapidinho, massa. Se for algo que você não consegue, dá pra você perguntar, pergunte. Mas não saia com sua dúvida, porque ela vai voltar para você e vai ser pior na frente. Então, às vezes, a gente tem que mostrar essa vulnerabilidade mesmo, que você não vai entender tudo, ninguém sabe tudo, inclusive você. Entender que se for um produto mais sério, como eu agora, você vai ser a pessoa que menos vai entender aquilo que está sendo dito, mas perguntar. Às vezes, perguntar, se você não consegue pesquisar, veja outras maneiras, pergunte. E mostra essa vulnerabilidade, porque aquela pessoa também, se você se mostra vulnerável, em algum momento ela também não vai entender alguma coisa, e ela se sentir confortável de questionar para você. Ah, não entendi isso, pode me explicar? Pronto, já criou uma via de mão dupla, aí já criou uma relação de confiança com a pessoa e segue o baile. Exatamente. E assim, anotaram todas as dicas? Porque a gente prometeu 10 e a gente já deu acho que umas 50 dicas aqui, impossível até listar e fazer um recap. E não se esqueça de construir a sua carreira durante esse primeiro ano também com bastante intenção. Gente, esse foi o episódio de hoje. Rubens, últimas palavras? E boa sorte, primeiro ano é animador, muito frio na barriga, tudo é muito novidade, depois de um tempo você vai começar... Você passar pelaquela mesma situação pela 10ª vez, você vai lembrar da primeira vez que você passou e você ficou com frio na barriga achando que era muito mais difícil do que realmente é. Mas tenha fé, tenha calma, principalmente calma, que dá certo, tá? É isso aí, Rubens. Gente, se esse episódio ajudou vocês, compartilha com uma amiga, compartilha com o pessoal do trabalho, alguém que acabou de entrar na posição de produto, tá no primeiro ano ali,
As nossas discussões continuam nas nossas redes sociais, Mulheres de Produto, LinkedIn, Instagram, aqui no Spotify também. A gente tem o grupo da comunidade no WhatsApp. E até o próximo episódio. Tchau. Até. Tchau, tchau. Conta pra gente nos comentários qual foi o perrengue que você passou e qual a dica você daria também. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.